Olá, meus irmãos, olá, meus amados. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos sauda é teu irmão amigo, pastor Henrique. Eu queria deixar uma palavra de reflexão para vocês nessa noite. Noite essa que Deus nos concede, de terça-feira. Está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que fala sobre um profeta por nome de João Batista, que veio apregoando sobre o deserto. Quem era João? João Batista era um homem que era solitário, um homem que anunciava as boas novas e anunciava a verdade no deserto. E a Bíblia nos fala que ele foi um dos maiores pregadores que veio para anunciar o caminho e anunciar a vontade de Cristo. Vemos que João, ele pregava tão duro que a Bíblia chega a nos dizer que ele chega a chamar o povo de raça de víboras. Quando João disse: produziste frutos dignos de arrependimento, pois o machado está sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, esta é cortada e lançada no fogo do inferno. Mas João também, ele anunciava a respeito de uma promessa, que está no capítulo 3, do verso 11 de Mateus, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, para arrependimento de pecados. Mas após mim virá um ao qual eu não sou digno de desatar a sua sandália. Esse vos batizará com fogo e com Espírito Santo da verdade. Promessa essa que Deus fez no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus fez essa promessa no livro de Atos. A Bíblia nos fala que no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1, a promessa se cumpre. No capítulo 2, versículo 38, Pedro está com a promessa anunciando a palavra. A Bíblia fala no capítulo 8, versículo 17, a Bíblia nos fala que foi anunciado através de Filipe a palavra de Deus. E nós vemos também no capítulo 19, versículo 1 a seguir, que Paulo anuncia também alguns cristãos por nome de Apolo e Áquila sobre a promessa do batismo do Espírito Santo. Então nós vemos que João, além dele pregar sobre o arrependimento, sobre a verdadeira mensagem, ele também anunciava a promessa. João, ele tinha duas pregações que ele falava, que ele anunciava, que ele pregava. A primeira pregação que vinha da boca de João era arrependimento. A segunda pregação era promessa. Então vemos que João Batista, ele anunciava o arrependimento e também anunciava a promessa. Vemos que João era um pregador muito duro em palavras. Observe que João pregava sozinho no deserto. João batizava sozinho no Jordão. Então vemos que alguns discípulos que acompanhavam João o abandonou, porque após João batizar Jesus, sendo ele filho de Deus e sendo ele Deus, como diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, se transformou em carne, e o verbo era Deus. Nós vemos que após João batizar Cristo, a Bíblia fala que desce uma pomba sobre ele, era o próprio Espírito Santo, e após descer a pomba, saiu uma voz do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em que eu me comprazo. Os discípulos de João agora começaram a acompanhar a Jesus. Alguns questionavam dizendo: olha, João, aquele homem a quem tu batizaste, ele está levando o teu povo, levando o povo com ele. Mas João olha e diz: não se importe com isso, porque convém que ele cresça e eu diminua. Mas a Bíblia fala que João veio para um propósito.
abriu o caminho para o Senhor. João batizava, João pregava. Nós não vemos na Bíblia que João fez milagres. Nós não vemos na Bíblia que João curou os enfermos, não. Mas o intuito de João era preparar o caminho para que Jesus viesse pregar, anunciar, curar e salvar. Vemos que João, ele chega a ser tão duro, que o Batista, ele chega a dizer: raça de víbora, produziste frutos dignos de arrependimento, pois o machado está sobre a raiz. Toda árvore que não der fruto é cortada, lançada no fogo do inferno. Não vemos mais pregadores como João. Não vemos mais pregadores como João Batista. Ele não olhava para os príncipes, para os religiosos, para os sacerdotes. Eles não olhavam para os homens da sinagoga. Ele simplesmente cumpria a vontade de Deus. E hoje vemos que muitos não estão cumprindo a vontade de Deus, que é pregar a verdade. A verdade, ela dói. A verdade te afasta de pessoas ou afasta pessoas de você. A verdade te coloca em uma situação difícil, mas ela tem que ser pregada. Observe que Pedro, quando foi morto, ele foi sozinho para ser morto. Observe que Paulo, quando estava sendo levado para a morte, ele chega a dizer: já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo, mas combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Já agora o justo juiz a preparou para mim a coroa da justiça, mas não só para mim, mas para todo aquele que faz a vontade de Deus. João, ele morreu sozinho no cárcere. A sua cabeça foi cortada, porque mesmo preso, ele pregou contra o adultério de Herodes. Mesmo preso, ele falou a verdade. Mesmo sabendo que ele poderia morrer, mas ele não deixou de falar a verdade. O Senhor, nesta noite, está procurando pessoas que anunciam o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus.